Boa noite. Vamos só aguardar um pouco. O palestrante da noite de hoje, o Bernardo Freitas, veio para a gente dar início à explanação. Conseguiu falar com ele, Sueli? Opa, Oh, agora deu boa noite, certo. Isaac. Agora deixa eu só ver aqui como é que eu faço para deixar você aí na live. Eu não, particularmente ainda não Tá certo. feito isso. Vamos ver. Eu realmente Não consegui entrar com outro celular, não sei o que estava acontecendo. entendi. Tem como você tentar aí me remover? Ver se você consegue? Eu não. Vou tentar fechar bem aqui em cima. Não sei se vou sair. Tem um xizinho em cima do meu aqui. Se eu clicar, eu acho que eu saio. É, mas no meu, Ou é você que sai, não sei. eu acho que é você. Vou clicar em encerrar, mas eu acho que encerra a live se eu fizer isso. Eu particularmente É, né? não. Então, Mas pode então dar início aí a sua explanação. então fica por aí. A gente compartilha aqui o vídeo. Vamos lá, Então fica por aí. É, tranquilo. fica por aí, então. Melhor para. Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer, né? A vocês, pessoal do nosso lar. Sueli, em especial, você, Alan, e a todos os nossos irmãos e amigos e irmãs dessa casa. Então, vamos iniciar fazendo uma prece, né? Muito bem. Ah, Dona Irecê, boa noite, Dona Irecê. Dá as boas-vindas aqui, Dona Irecê. Muito obrigado pelo convite, Dona Irecê. Então, vamos fazer nossa prece? Você faz, Alan? Para você não ficar aí. Posso sim, Como é que é? posso fazer sim. Beleza. Então, gente, Vamos nós, então. vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar a nossa mente e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma vez conversarmos sobre os seus ensinamentos, sobre a tua doutrina de paz e de amor. Tranquiliza, Senhor, cada um dos nossos corações, dos nossos irmãos que precisam de orientação, que precisam acalentar as suas dores. Dê-nos tranquilidade. Abençoe o palestrante da noite de hoje. Que possamos, através das tuas reflexões, cada vez mais fortalecermos essa nossa jornada, esses nossos aprendizados, para assim conseguirmos nos melhorarmos cada vez mais, moralmente, espiritualmente. Obrigado pela oportunidade de estudo e aprendizado, Senhor. Abençoe a cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Bem, graças a Deus, Alan, obrigado, tá? Claro. Esse Te negócio agradece. tá deixando a gente, ou deixa, ou deixa a gente atualizado, ou deixa a gente maluco, né? Negócio de redes sociais, porque a gente fica apanhando aí o tempo inteiro. Então, assim, eu fui convidado para falar sobre reflexões sobre doenças e saúde, né? E a gente começa a reflexionar um pouco a respeito da própria definição do que seja saúde, né, para a OMS, porque a Organização Mundial de Saúde vem dizer para a gente, já começa um problema, saúde como um estado de completo bem-estar, né? Aí já começa um problema, porque quando ele fala um estado de completo bem-estar, já é um grande desafio. Porque um completo bem-estar físico, por exemplo, é uma utopia, porque raramente a gente encontra uma pessoa num estado de completo bem-estar físico. Normalmente alguém tem uma dor de cabeça, uma dor no braço, uma dor nas costas, né? Uma dor na coluna. Então, o completo bem-estar físico já é uma utopia, já começa por aí. Um completo bem-estar social. Dificilmente a gente conhece uma pessoa que não tenha um conflito, né? Que não tenha um problema pessoal com o pai, com a mãe, que não tenha um conflito com o filho, com o empregado, seja lá com quem for, né? Então, um completo bem-estar social já é um desafio também. Aí vem um completo bem-estar mental. Quem é que não tem uma neurose? Quem é que não tem uma depressãozinha? Quem é que não tem um transtorno de ansiedade? Quem é que não tem digamos assim, uma inquietação qualquer que indica uma alteração no sistema psíquico? Então, quando a gente começa a analisar o ser humano no aspecto bio, psíquico, social e espiritual, a gente já começa a notar um grande desafio é esse estado de completo bem-estar. Então, quando a gente começa uma análise, dessa reflexão sobre saúde e doença, sobre doença e saúde, a gente já começa a ver um grande desafio que é ser saudável. Porque ser saudável nos dias de hoje é um grande desafio. Ainda mais no momento em que nós estamos vivendo aqui na atualidade. Então, nós trouxemos algumas reflexões do ponto de vista da própria ciência, da própria psicologia e da própria doutrina espírita. Primeiro, entender, cientificamente falando, que nós somos, como diz o próprio Einstein, um conjunto eletrônico regido pela consciência. Se nós somos um conjunto eletrônico regido pela consciência, o ser humano ele é energia. O ser humano ele é energia, né? Se o ser humano ele é energia, a gente começa a entender assim que nós, como energia, somos regidos pelo que pensamos, pelo que sentimos e pelo que fazemos. Que tudo isso também gera energia. Se pensamento, sentimento, comportamento e fala, por exemplo, mobiliza a energia, para a gente ser saudável, a gente precisa estar atento ao que pensa, ao que sente, ao que fala e ao que faz. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Então, nós vamos começar a analisar por aí o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós. E a nossa fala, e o nosso pensamento. Se o nosso pensamento estiver em consonância com o bem, seremos saudáveis. Se a nossa fala, se o nosso pensamento, o nosso comportamento não estiver nessa consonância, naturalmente nós seremos doentes, ou estaremos doentes. Então, a princípio, o primeiro convite que a gente faz é observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos, observar o nosso comportamento. E Buda, quando ele fala dos 8 passos para a felicidade e para a plenitude, ele diz 8 passos. Vamos tentar lembrar alguns. O primeiro passo é crer retamente. As nossas crenças determinam muito o nosso estado de saúde ou de doença. Muitos de nós temos crenças limitadoras ou crenças limitantes. Muitos de nós acreditamos, por exemplo,
que não devemos sofrer, nós acreditamos que somos melhores do que os outros, nós acreditamos que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, e essa crença disfuncional já nos leva a uma doença. Por isso é que Buda diz que o primeiro passo para a plenitude e para a saúde é exatamente o crer retamente. O segundo passo é querer retamente. Pensar retamente. Terceiro, sentir retamente, falar retamente, viver retamente e meditar retamente. Então, assim vão alguns passos aí para a gente meditar. Quando a gente vai reflexionar sobre saúde e sobre doença e saúde, a gente para um pouquinho para refletir que nosso corpo ele vai ser um reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente faz. Por exemplo, pessoas que querem carregar o mundo nas costas. Pessoas que acreditam que estão aqui para resolver o problema de todo mundo. Normalmente, as pessoas que estão aqui acreditando que estão aqui para resolver o problema de todo mundo, do pai, da mãe, dos irmãos, é muito comum numa família aparecer alguém que muda de papel. O papel dele é de filho e ele quer assumir o papel de pai, quer assumir o papel de mãe. E aí essa pessoa passa a acreditar que ele está ali para resolver o problema de todo mundo. É muito comum essas pessoas terem problemas na escola. É muito comum essas pessoas terem problemas de outro exemplo bem interessante. Pessoas que vivem uma vida de amargura, pessoas amargas, pessoas que encaram a vida com certo amargor, elas têm uma tendência que, com o tempo, elas viram a ter diabetes. Porque se a minha vida está amarga, eu tenho que dar um jeito de adoçar. Então, como é que eu vou adoçar a minha vida? Tendo diabetes. Pessoas que, por exemplo, guardam muita raiva. Essas pessoas que guardam raiva têm uma tendência muito grande a ter problema no estômago, por exemplo, no fígado, no aparelho gastrointestinal. E todos os pensamentos e sentimentos não são coerentes com o que fala e com o que pensa. Joana de Ângeles diz que nós temos dois tipos de músculos, os distensores, que distende, e os contratores, que contraem. Quando o meu pensamento e o meu sentimento não é coerente com o que eu falo, com o que eu faço, esses músculos ele entram em contradição. E há uma tendência muito grande a ter problema nas articulações. Pessoas que têm dificuldade de se dobrar, pessoas que são muito orgulhosas, pessoas que não dobram diante das circunstâncias da vida, são pessoas orgulhosas, elas têm uma tendência a ter problema nos joelhos. Então, o nosso estado de saúde, o nosso estado de doença, ele é regido por nós. Se nós quisermos ser saudáveis, precisamos estar atentos ao que pensamos. Precisamos estar atentos ao que sentimos. Então, um detalhe só levando em consideração a nossa atual existência. Mas a doutrina espírita, ela traz algo bem interessante para a gente ampliar essas questões. Nós sabemos que nós, como espíritos imortais, somos constituídos de uma tríade: corpo, perispírito e espírito, propriamente dito. E esse perispírito, eu gosto muito de falar, ele funciona como se fosse um pendrive, como se fosse um HD, como se fosse um cartão de memória, onde ficam arquivados em nós as nossas experiências passadas. É o inconsciente freudiano, é o inconsciente coletivo de Jung. Então, todas as nossas experiências de vidas passadas foram sendo arquivadas no nosso perispírito. Então, nós que participamos de guerra, nós que participamos de violências mais variadas possíveis, nós que invadimos terras, nós que queimamos terras, nós que matamos, roubamos, violentamos, em inúmeras existências passadas, essas experiências traumáticas, ou causadas por nós ou sofridas por nós, elas ficam arquivadas no nosso perispírito, ou seja, ficam arquivadas no nosso inconsciente. E essas doenças, que muitas delas nós temos hoje, os conhecidos como os transtornos mentais, elas são consequências dessas experiências traumáticas em existências passadas. Por conta disso, muitos de nós hoje temos, por exemplo, uma depressão. Muitos dos depressivos de hoje são pessoas que carregam muita culpa. E culpa por quê? Porque nós delinquimos e não nos perdoamos. Muitos dos depressivos são pessoas que são muito arrogantes.
muito prepotentes. E muitas das vezes essa arrogância, essa prepotência é o mecanismo de fuga para esconder a nossa fragilidade. Não estou dizendo que todos os depressivos são arrogantes, não estou dizendo que todos os depressivos são prepotentes, mas muitos depressivos que a gente conhece são pessoas muito prepotentes, são pessoas muito arrogantes. Mas essa arrogância não é uma maldade nelas em si. Essa arrogância, na verdade, é um mecanismo de fuga, é um mecanismo de defesa. Só que chega uma hora que esse comportamento nosso vai desarticular o nosso sistema psíquico, vai desarticular a nossa mente. Desarticulando o nosso sistema psíquico, naturalmente desarticula o nosso sistema nervoso, que vai desarticular o nosso sistema endócrino, que são as nossas glândulas, que produzem as inúmeras substâncias químicas, os peptídeos, os hormônios. E aí, o que acontece? Ocorre uma desregulação na produção desses hormônios, e aí vai acontecer digamos assim, vai surgir em nós inúmeras doenças por conta dessa desarmonia no nosso sistema endócrino. Muitos depressivos, eles são depressivos em consequência de uma desarmonia no sistema endócrino, que a gente vai chamar de desarmonia na produção de hormônios. E isso é decorrência do quê? Dos fatores psíquicos. A gente, quando não sabe lidar com fenômenos naturais, a gente tem uma tendência muito grande ao estresse, por exemplo. Só que o que acontece? Todas as vezes que nós nos estressamos, acontece uma coisa bem interessante. A gente se estressa, mas depois o próprio cérebro faz a homeostase. O que é a homeostase? É pôr tudo em equilíbrio. Aí o cérebro põe tudo em equilíbrio e tudo volta ao normal. Aí a gente vai e bagunça de novo, com outro estresse. Pode ser qualquer motivo, um medo, uma raiva, um susto, uma pressão no trabalho, um conflito familiar, um problema com o marido, um problema com a esposa, um problema com o filho. Então, acontece uma desarmonia em toda a nossa maquinaria orgânica por conta dos hormônios, mas depois o cérebro põe tudo no lugar. Quando o cérebro põe tudo no lugar, tudo bem, beleza. Só que a gente começa a repetir demais esse fenômeno. Se estressa, volta ao normal. Se estressa, volta ao normal. Se estressa, volta ao normal. Fica com raiva, volta ao normal. Fica com raiva, volta ao normal. Fica com raiva, volta ao normal. Ou então, fica com mágoa e volta ao normal. Fica com mágoa e volta ao normal. Então, todas as vezes que a gente tem raiva, mágoa, ressentimento, culpa, a gente desarticula o sistema endócrino. Só que depois o cérebro bota tudo no lugar. O grande problema é quando isso se repete demais, com muita frequência. Chega uma hora que o cérebro não dá conta e não consegue mais pôr tudo de volta no lugar. É tipo, imagina assim, uma secretária que ajeita a casa ali. Aí os meninos vêm e bagunça tudo. Aí a secretária bota tudo no lugar. Aí o marido vem e bagunça tudo. Aí a secretária bota tudo no lugar. Aí a esposa vem, bagunça tudo. Aí a secretária bota tudo no lugar. Uma hora a secretária cansa. Esse cansar é o sistema nervoso também cansando. E isso vai fazer com que, aos poucos, vá surgindo no nosso organismo inúmeras doenças. Mas por que vai surgindo inúmeras doenças? Porque quando esse sistema começa a bagunçar demais, bagunça um outro sistema, que é o sistema imunológico. Aí vai surgir, por exemplo, uma virose. Devido que tem uma virose, é muito comum a gente perceber pessoas que têm virose depois de um grande trauma. A morte de um ente querido, a perda de um emprego, um conflito pessoal. O que acontece? Quando a gente entra nesse estado de estresse muito grande, que surge, por exemplo, esse desequilíbrio no corpo, o sistema imunológico baixa e, naturalmente, é uma possibilidade dos vírus que estão no nosso corpo aí bem tranquilinho começarem a despertar. Aí vem as famosas viroses. Uma bactéria, por exemplo, você pode ir no médico com uma gastrite e o médico faz um exame lá, encontra no teu estômago uma bactéria específica e ao encontrar essa bactéria, o que é que o médico vai dizer? Não, essa gastrite foi causada por uma bactéria X. Só que, na verdade, a gastrite não foi causada pela bactéria X. A bactéria X, ela se reproduziu de forma desordenada,
por conta de um desequilíbrio energético na região do estômago. Graças a quê? A um desequilíbrio no sistema psíquico, a um desequilíbrio no sistema nervoso, a um desequilíbrio no sistema endócrino, a um desequilíbrio no sistema imunológico. Então, esse desequilíbrio nos nossos sistemas é que vai nos trazer a doença. Então, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista da saúde, essa doença começa aí. Começa exatamente por conta dessa série de desequilíbrio em nós. Mas por que vai acontecer esse desequilíbrio? Porque pensamento e sentimento são energia. Se pensamento e sentimento são energia, naturalmente, todo sentimento desequilibrado, todo pensamento desequilibrado vai produzir energia em desequilíbrio. Alan, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não. Aproveita aí que você pode falar. Não, pode ficar tranquilo. Pode tá? continuar a explanação. Não ficar entendendo. Viu? Não... Tá ótimo aqui. Para eu não ficar falando sozinho aqui. Então, por que é importante a gente entender que pensamento e sentimento é energia? Porque nós somos, como eu falei ainda agora há pouco, segundo Einstein, um conjunto eletrônico regido pela nossa consciência. Se nós somos um conjunto eletrônico regido pela nossa consciência, isso quer dizer o quê? Que nós somos constituídos por elétrons, por prótons, por nêutrons, neutrinos, quarks, fótons e muitas outras partículas subatômicas. Uma coisa bem interessante, para vocês me entenderem. Quando a gente estuda química, a gente começa a perceber que para que um átomo atraia um outro átomo e promova aqui e forme uma molécula, é necessário que exista uma certa afinidade entre um átomo e outro. Então, o que acontece? Nós somos constituídos por átomos, esses átomos vão formando as nossas moléculas. As moléculas vão formando as nossas células, as células vão formando os tecidos vão formando os órgãos vão formando os sistemas, sistema respiratório, sistema urinário, sistema nervoso, etc. O sistema forma o corpo. Agora, pensamento e sentimento vai afetar o quê? As partículas subatômicas. Se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos afetam as partículas subatômicas, se desequilibrarem essas partículas subatômicas, naturalmente vai desequilibrar as moléculas. Por exemplo, uma molécula de DNA. Quando uma molécula de DNA ela é desequilibrada, ela pode fazer com que seja produzida uma proteína que seja nociva ao nosso organismo. E daí pode surgir, por exemplo, um câncer. Daí pode surgir as doenças autoimunes. Olha, a doença autoimune ela é bem interessante porque é uma doença em que identifica os nossos órgãos como seres estranhos. Identifica o nosso corpo como ser estranho. E ele quer destruir. O sistema quer destruir. Agora, é muito comum as doenças autoimunes em pessoas que inconscientemente querem se matar. Como assim as pessoas que inconscientemente querem se matar? Uma pessoa que alimenta ódio é uma pessoa que quer se matar. Uma pessoa que alimenta ressentimento é uma pessoa que quer se matar. Uma pessoa que alimenta desejo de vingança é uma pessoa que quer se matar. Porque é uma pessoa que toma veneno na esperança de que seu adversário morra. Então, se eu estou tomando veneno na esperança de que meu adversário morra, quem é que está se matando? Sou eu que estou me matando. Então, o que é que a mente está dizendo para o corpo? Se mata. Se a mente está dizendo para o corpo, se mata, o que é que o corpo faz? Começa a se autodestruir. Aí vem as doenças autoimunes. Somatoformes ou doenças psicossomáticas. Então, muitas das nossas doenças somos nós que fazemos. Ora, se nós fazemos as nossas doenças, por que a gente não pode fazer a nossa saúde? E como é que a gente vai fazer a nossa saúde? Pensando diferente, sentindo diferente, agindo diferente, falando diferente daquilo que a gente está fazendo. É por isso que o Evangelho hoje, a meu ver, é o maior tratado de psicoterapia. Consequentemente, é o maior tratado de saúde da nossa vida. Porque quando a gente começa a vivenciar o Evangelho em consonância com os ensinamentos de Jesus, a gente vai fazer o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo.
Ora, como é que eu vou te amar, Alan, se eu não me amo? Como é que eu vou gostar de vocês se eu não gosto de mim? Como é que eu vou fazer o bem para vocês se eu não faço o bem para mim mesmo? Como é que eu vou fazer a caridade para os outros se eu não faço a caridade para comigo? Então, essa frase de Jesus já diz tudo para a gente ser saudável. E a grande maioria, se não todas as pessoas que eu conheço, que fazem terapia, que fazem tratamento com psiquiatra, que fazem tratamento com médico, principalmente essas doenças que só mudando de lugar, são pessoas que não se amam. Como é, Bernardo, que tu sabe que a pessoa não se ama? Oxe, uma pessoa que alimenta mágoa não se ama. Uma pessoa que alimenta ressentimento não se ama. Uma pessoa que alimenta desejo de vingança não se ama. Uma pessoa que hoje, quando lembra de um fato doloroso que aconteceu há 10, 20, 30, 40 anos atrás, é uma pessoa que não se ama. Aí, se ela não se ama, ela pode até fingir que ama os outros. E ama enquanto está tendo algum retorno do outro. No momento em que o outro deixa de lhe dar aquilo que ela esperava receber, ela não ama mais, ela passa a odiar. É muito comum isso nas relações de pessoas que dizem que amam o namorado, amam a namorada. No dia que ela vai embora, ele quer matar. Como é que ama e quer matar? É muito comum nos relacionamentos, no começo é meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem para cá, meu bem para lá. É tudo meu bem. Mais tarde, quando se separa, é meus bens. Só meus bens para cá, meus bens para cá, meus bens para cá. E aquele amor todo que dizia existir. Então, são pessoas que não se amam. Outro problema muito forte também nas pessoas que têm alguma doença é culpa. A culpa é um elemento que está muito presente nas pessoas que fazem tratamento psiquiátrico. Vocês podem pesquisar. Façam uma pesquisa e procurem pessoas que têm depressão, por exemplo. Vocês vão encontrar nas pessoas que têm depressão. Pode ir atrás de pessoas que fazem tratamento psiquiátrico. Se vocês conhecerem alguma, procure pesquisar se essa pessoa não tem culpa, algum tipo de culpa. Que às vezes são culpas sem sentido. É uma culpa que não tem o menor sentido, fundamentada em uma crença distorcida da realidade. E aí, a gente vai olhar nas pessoas que fazem tratamento médico, que anda de médico em médico, de médico em médico, também carrega consigo muita culpa. Pessoas que fazem tratamento psicológico também são pessoas que carregam consigo muita culpa. E aí, qual é a proposta de Jesus? Perdoai para que Deus os perdoe. Se a proposta de Jesus é perdoar para que Deus os perdoe, quem é a primeira pessoa que eu devo perdoar? A mim mesmo. Como é que eu vou te perdoar se eu não me perdoo? Então, a proposta também do Evangelho é o auto-perdão. Por que a proposta do Evangelho é o auto-perdão? Porque a gente sabe que a culpa é um dos maiores instrumentos de autoflagelo que a humanidade usa. Outrora, quando a gente cometia algum pecado, a gente ia para a igreja se confessar, e lá o padre dizia, olha, reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, não sei quantos creem em Deus Pai. Aí a pessoa ia rezar, para se quitar ali da dívida, do equívoco. Aí depois, com o tempo, a pessoa cometia um pecado e ia para a igreja se confessar, aí o padre dizia, deixa aqui 1 quilo de ouro para pagar a sua culpa. Deixa aqui hectare de terra para pagar a sua culpa, para pagar seu pecado. Hoje, o instrumento de se redimir da culpa, do pecado, não é mais ouro, não é mais Ave Maria, não é mais crer em Deus Pai, não é mais Pai Nosso. É culpa. Automartírio. A culpa é o maior chicote, é o chicote mais utilizado nas pessoas que cometeram erros. Mas cometeram erros exatamente por quê? Porque essas pessoas têm uma crença de que não pode errar. E é uma crença equivocada, porque nós erramos. Na verdade, nós nos equivocamos. É natural do nosso processo evolutivo. A gente erra para acertar. A gente já não nasce sabendo. Então, como nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, é natural que a gente erre. Eu sou professor. Eu dei aula durante muito tempo. E aí, quando eu estava dando aula, quando eu começava a ministrar o conteúdo, eu passava o exercício, o aluno errava. O aluno ficava se culpando.
Ah, professor, não acerta. Não, calma. Agora que tu começou a estudar, tu já quer saber tudo. E aí, o que é que a gente fazia? Ia treinando. Pegava, ia somar 2 números, 3 números, 4 números. Depois, aprendia a eliminar parênteses. Depois, aprendia a eliminar parênteses e colchete. Depois, aprendia a eliminar chaves. Depois, ia para a potenciação, radiciação e por aí vai. Então, como é que eu quero resolver a equação do segundo grau que você não aprendi nem somar ainda? Então, nós estamos aqui nesse processo de aprendizagem. Então, por sermos orgulhosos, por sermos arrogantes, a gente acredita que não pode errar. E quando erra, se culpa. E a culpa é um processo muito grande de autoflagelo. Faço questão de repetir, porque eu não conheço uma pessoa que procura um psicólogo que não carregue consigo muita culpa. E aí vem já 2 pontos que é importante para a gente estar nesse processo de autocura. Autoamor e autoperdão. Sim, Bernardo, mas como é que eu vou saber disso? Aí vem um ponto importante, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos leva à saúde. Como que o autoconhecimento nos leva à saúde? Porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo a me descobrir, eu começo a perceber quais são os pensamentos meus que me levam a adoecer. Quais são os sentimentos meus que me levam a adoecimento. Quais são as minhas falas que me levam a adoecer. Mas as pessoas não percebem. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que só fala zangado. Eu gosto muito de citar esse exemplo, porque ele é muito comum da gente. É uma pessoa que só fala gritando do outro. E ele não percebe que só fala zangado. E a gente pergunta para ele, vem cá, tu já notou que tu só fala zangado? A pessoa, não fala zangado, não. Lá em casa todo mundo diz que eu falo zangado. Não falo zangado, não. Daí o cara fala zangado, mas ele não tem consciência. Ele não conhece, não se conhece, não se descobre, não se percebeu. A fala da gente nos denuncia. E isso também está no Evangelho. A tua fala te denuncia. Quando a mulher perguntou a Pedro, ou afirmou que Pedro era um dos seguidores de Jesus, ele disse que não era. Depois veio a segunda mulher e disse a mesma coisa, e ele negou Jesus pela segunda vez e disse que não era. Na terceira vez que a mulher disse que ele era um dos seguidores de Jesus, que ele disse que ele não era, ele disse, tu é um deles, a tua fala te denuncia. E a nossa fala nos denuncia. Com muita categoria, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nós prestássemos um pouco mais de atenção à nossa fala, ouvir o que as pessoas dizem sobre a nossa fala, a gente se conheceria melhor. Se nós percebêssemos o nosso comportamento, se nós percebêssemos como nós estamos nos comportando, e as pessoas chegam e pontuam. Só que a gente, por cegueira, por ignorância, não quer dar atenção. Mas é muito importante que nós observemos a nossa fala, que nós observemos o nosso comportamento. Daí vem outro passo importante do autoconhecimento. É conhecer os sentimentos. Bernardo, como é que eu vou conhecer os meus sentimentos? Observa quais são os sentimentos que mais afloram em ti. Observa os sentimentos que mais afloram em ti. E observa quem faz aflorar. Alguém vem, mexe comigo, eu fico com raiva. Outra pessoa vem, mexe comigo, eu fico com raiva. Outra pessoa vem, mexe comigo, eu fico com raiva. Aí eu fico com raiva da pessoa, mas eu não entendo que eu que sou raivoso. Eu sou raivoso. As pessoas são gatilhos. As pessoas são aqueles professores que chegam para mim como aluno e dizem, Bernardo, você é uma pessoa raivosa. Então, toma consciência de que você é uma pessoa raivosa e trata disso, porque isso vai acabar com o teu fígado, isso vai acabar com o teu estômago, isso vai acabar com o teu intestino. Por isso é importante que a gente esteja atento nos relacionamentos e perceber as pessoas que fazem aflorar em nós algum tipo de sentimento. Eu vejo você com um carro, aí eu fico com inveja. Aí vejo outra pessoa com uma casa mais bonita do que a minha, eu já fico com inveja. Vejo outra pessoa com um celular mais chique do que o meu, eu já fico com inveja. E eu não entendo que o problema não está no outro que tem um carro, não é no outro que tem uma casa, não é no outro que tem um celular melhor do que o meu. O problema está em mim que eu sou uma pessoa invejosa. E as pessoas estão dizendo para mim, Bernardo, você é uma pessoa invejosa. Trata disso, porque isso vai te adoecer. Aí eu fico com raiva da pessoa.
E o Jung diz uma coisa bem interessante. Quando a gente vê numa pessoa alguma coisa e isso nos incomoda, o problema não está na pessoa, o problema está na gente. E muitos de nós estamos doentes hoje porque nós estamos olhando demais para os outros e não estamos olhando para nós, para darmos conta daquilo que existe em nós que precisa ser melhorado. Então, vamos imaginar você. De repente, você começa a lembrar de um fato que aconteceu lá na tua infância. Qualquer um de vocês que estão nos assistindo vai nos assistir depois. Um fato que aconteceu conosco lá na nossa infância. Um problema com o nosso pai, um problema com a nossa mãe. Eles não sabiam fazer diferente. Nosso pai não sabia fazer diferente. Nosso pai tem uma história. O nosso avô tem uma história. Nosso bisavô tem uma história. E todos esses resquícios vieram parar aqui em nós. E aí a gente tem raiva do nosso pai, tem raiva de nossa mãe, tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, mas eles não sabiam fazer diferente. Eles não sabiam. E aí uma pessoa diz assim, Bernardo, quer dizer que eu tenho que perdoar minha mãe. Não, você não tem que perdoar sua mãe. Ela não sabia fazer diferente. Não sabia. Então eu prefiro a esses sentimentos que estão em mim aflorando. Então, se de repente você lembra de um fato que aconteceu lá na sua infância e vem a mágoa, vem o ressentimento, vem a tristeza, vem a raiva do pai, a raiva da mãe, acolhe essa criança machucada. Acolhe essa criança machucada. E a gente carrega. Nós carregamos muito uma criança machucada. Uma criança rejeitada. É muito comum adultos ainda hoje. Está no grupo de amigos. Aí o amigo não lhe dá atenção, aí ele se sente o quê? Se sente rejeitado. Está no trabalho. E lá no trabalho, um dia tem a reunião dos colegas lá, e os colegas não convidam ele para a festa, aí ele se sente rejeitado. Vai ter um aniversário. Aí o aniversariante lá esquece de chamar a pessoa se sente rejeitada. Vai atrás da história dela, tem uma criança rejeitada nela. Uma criança que foi rejeitada lá na infância. Seja pelo pai, seja pela mãe, seja pela professora, seja pelos coleguinhas, porque não podia brincar, era rejeitado, e ainda hoje carrega a criança rejeitada. E esse autoconhecimento faz com que a gente perceba a criança machucada que ainda existe em nós. Quantos de nós damos piti? O pessoal gosta muito de ironizar o presidente Trump. Diz que o Trump é uma criança mimada. Ele tem comportamento bem infantil. Se a gente for observar, ele tem uns comportamentos bem infantis. E muitos de nós estamos dando piti. Aquela criança que no meio do supermercado não ganhou bombom e fica dando pulinho no meio do supermercado pedindo a mãe para trazer bombom, comprar bombom para ela. E aí, quando chega adulto, é um adulto que não pode ser contrariado e fica dando piti, dando pulo, querendo quebrar as coisas. Somos adultos infantilizados. E isso está em nós. Então, para que a gente tenha essa nossa técnica, é necessário que a gente dê conta desse tipo de comportamentos nossos está relacionado exatamente a esses traumas da nossa infância. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quando na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual é o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e resistir à atração do mal, que Santo Agostinho diz, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo? Está aí a receita. Todo espírita fala disso. Espírita tem essa perguntinha e essa resposta decorada na cabeça, mas não se conhece. A quantidade de espírita desequilibrado que tem por aí é só que eu não estou falando de espírita que entrou agora, não. Estou falando de espírita que tem 10, 20, 30 anos de casa espírita e ainda hoje é desequilibrado. Por quê? Porque não se conhece. São os espíritas exaltados, são os espíritas experimentadores, são os espíritas imperfeitos. Porque para ser espírita cristão, conforme definir Kardec, ele precisa se conhecer, ele precisa se descobrir. Então, para ser um espírita saudável, precisa ser um homem de bem. E o verdadeiro homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem descrito. E os bons espíritas, depois do homem de bem, está lá, muito bem descrito. Agora, quantos de nós temos dificuldades para ser um homem de bem? Quantos de nós temos dificuldade para ser bons espíritos? Aí desencarnamos, né? Aí vamos para o mundo espiritual. A quantidade de espírita depressivo que está chegando no mundo espiritual é de impressionar. Aquele livro da Hermance Dufour, está escutando sentimentos. E Lírios de Esperança fala muito bem disso.
da quantidade de espíritas, né, que estão chegando no mundo espiritual em situações bem lamentáveis. O doutor, se eu lembro o nome dele agora, ele é um dos lá, depois eu lembro o nome dele. Está lá no livro O Livro de Esperança, lá, da irmã Sulfur. Ele, com a dona Modesta Cravo, fundaram um hospital no mundo espiritual para receber especialmente espíritas, né? Por quê? Porque nós temos muito conhecimento, mas pouca ação. Nós temos muito conhecimento, mas não temos consciência. Que vamos para o quarto tópico. Olha o que eu estou querendo fazer vocês compreenderem. Primeiro tópico, auto-amor. Segundo tópico, auto-perdão. Terceiro tópico, autoconhecimento. E quarto tópico, consciência. Consciência é um ponto fundamental. Não é ter conhecimento, é ter consciência. Tem muito espírita que tem conhecimento do Evangelho, mas não tem consciência. Bernardo, qual é a diferença? Aí eu gosto de ilustrar. Todas as vezes que eu falo, eu ilustro com esse exemplo. Todo mundo sabe, todo motorista sabe, que ao dirigir não deve usar celular. Todo motorista sabe disso. Não deve estar falando ao celular. E o que a gente vê? Então, o que a gente vê é motorista dirigindo e falando ao celular. E mata, e morre, causa acidente. Mas ele sabe, ele tem conhecimento, mas não tem consciência. Todo motorista sabe que ao beber não deve dirigir. De só que a gente vê a gente dirigindo alcoolizado. E mata, e morre. Ou seja, é homicida e é suicida. Mas sabe, mas não tem consciência. Todo motoqueiro sabe que ao pilotar deve usar capacete. No entanto, dirige sem capacete. O que a gente vê, eu acho impressionante, é motoqueiro de máscara contra a Covid, mas sem capacete. Porque se cair de cara no chão, se protege contra uma queda, uma fratura na cabeça, não se protege. Tem conhecimento, mas não tem consciência. E o que a gente vê muito no meio espírita, no meio católico, no meio protestante, são pessoas que têm muito conhecimento do Evangelho, mas não têm consciência. É por isso que são doentes. É por isso que somos doentes. Porque a gente fala muito bonito do Evangelho, mas pratica bem pouco. E aí, a nossa saúde integral vai depender exatamente, no mínimo, desses 4 itens. Ter consciência, ter autoconhecimento, e auto-perdão. Bernardo, me fala mais um pouco sobre ter consciência. Joana de Ângeles diz que o ser consciente é aquele que faz o que pode e o que deve, quando pode e quando deve. Se deve, mas não pode, não faz. Se pode, mas não deve, também não faz. E a grande maioria das pessoas que a gente conhece que sofrem, e que sofrem muito, são pessoas que estão fazendo o que não podem e são pessoas que estão fazendo o que não devem. E são pessoas que estão fazendo as duas coisas, o que não pode e o que não deve. E isso é que está levando muita gente. E todas as vezes que a gente faz o que não pode ou faz o que não deve, o nosso corpo vai ressentindo aos poucos. A nossa mente vai ressentindo aos poucos. Nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, nosso sistema imunológico vai ressentindo. Naturalmente vai desequilibrar o nosso corpo e aí a doença vai surgir. Então, Bernardo, qual é a saída para a saúde? A saída para a saúde é cuidar do espírito. Porque quando nós nessas inúmeras existências nossas, muitas dessas energias, elas foram diluídas com a nossa morte. Mas muitas dessas energias também foram tratadas no mundo espiritual. Mas grande parte dessa energia fica ainda no perispírito. Então, quando essa energia fica no perispírito, a gente vai reencarnar, essa energia vai interferir no perispírito, naquilo que a Joana de Ângeles e o André Luiz vão chamar de MOB, Modelo Organizador Biológico. Ambos falam que no modelo organizador biológico está impresso, por uma necessidade evolutiva, como é que vai ser o nosso corpo físico. Se nós formos estudar os transtornos mentais, nós vamos ver que existem 3 fatores principais que levam a gente a transtorno mental. Aí eles vão dizer fatores ambientais, ou seja, fatores que têm a ver com o ambiente onde a gente se encontra, fatores genéticos, fatores sociais.
Aí vem a pergunta, mas por que é que eu nasci naquele ambiente? Por que é que eu nasci filho daquele pai, daquela mãe, com aquelas características genéticas? Por que é que eu nasci num meio social que eu... Aí a gente vai voltar lá para o início da nossa fala, quando eu falei que nós somos um conjunto eletrônico regido pela consciência. Ou seja, nós somos prótons e etc. Nós somos átomos, um aglomerado. E os átomos se aproximam uns dos outros por afinidade. Os átomos se aproximam uns dos outros por afinidade. Então, tu imagina você como um átomo, imagina uma pessoa conhecida sua como outro átomo, e por afinidade eles se aproximam e formam uma molécula. É assim que nós somos. Nós nos aproximamos uns dos outros por uma afinidade e vamos formando moléculas. A nossa família é um aglomerado de átomos, ou seja, é um aglomerado de espíritos que se uniram por afinidade. Mas como é que foi criada essa afinidade? Comportamentos, sentimentos, pensamentos comuns. Nós juntos nos unimos para praticar um crime. Esse ato nosso nos une. Em outras existências, nós vamos nos reencontrar para reparar os crimes praticados. Nós nos unimos para construir uma obra. Lembrar dos vicentinos, por exemplo. São Vicente de Paula criou uma obra que ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo que vê muita gente pedindo para reencarnar para dar continuidade à obra dele. Então, a gente se une por um objetivo bom ou ruim, por uma questão de afinidade. Então, a gente reencarna numa família, reencarna no meio social e reencarna em uma época em consonância com a energia que tem em nós. Então, muitos de nós desencarnamos e nos unimos agora, reencarnando, com uma proposta. E aí vem a mãe, que delinquiu no passado com um determinado indivíduo e recebe esse indivíduo desequilibrado, mentalmente ou organicamente, ou com uma deficiência física, ou um transtorno mental, para reparar. É castigo? Não, não é castigo, não, é para reparar. Algumas vezes, algumas mães pedem no mundo espiritual para receber aquele filho problemático que ela não tem mais o que reajustar com ele, que são as maternidades de provação. Mas a grande maioria da maternidade ou paternidade é expiação. Então, nós delinquimos juntos, nós delinquimos juntos e agora vamos reparar juntos. A proposta é exatamente essa. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente arregaça as mangas aqui, ó, e vai trabalhar. Vai fazer o que o Zaqueu fez. A parábola de Zaqueu é uma passagem bem terapêutica para nós. O que é que acontece lá? Quem conhece a passagem vê o seguinte: Zaqueu está no sincômero, onde Jesus ia passar, lá na árvore, e aí Jesus o vê e diz: Zaqueu, levanta daí que eu vou almoçar contigo hoje. Aí Jesus vai almoçar na casa de Zaqueu. E quando ele chega lá, ele diz para Jesus: Jesus, olha, se eu prejudiquei alguém, eu vou dar a metade do que eu possuo. E a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, vou dividir meus bens com aqueles que eu prejudiquei. Isso é um movimento muito terapêutico, porque muitos de nós nos culpamos em vez de reparar os nossos equívocos. Então, a passagem do Evangelho, Jesus na casa de Zaqueu, é uma passagem terapêutica, porque muitos de nós que nos desequilibramos no passado e ferimos alguém no passado, se a gente ainda hoje se culpa, é porque ainda não tomamos consciência disso. E precisamos tomar consciência disso. Então, todo o processo terapêutico, e eu digo isso muito para as pessoas que fazem terapia, e digo para as pessoas que fazem tratamento psiquiatra, e digo para as pessoas que estão fazendo tratamento médico. Eu digo, olha, antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico, psicoterapia, qualquer um desses medicamentos aí, eles só vão surtir efeito se você fizer aquilo que Joana de Ângeles chama de terapia moral, que nós, na doutrina espírita, chamamos de reforma íntima. Nenhum processo terapêutico vai ter um efeito eficaz se nós não fizermos a terapia moral.
Isso quer dizer o quê? E eu conheço pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos tomando medicamento e nunca ficaram bons. Por que não ficaram bons? Porque nunca fizeram a reforma íntima, nunca fizeram a terapia moral. Se é orgulhoso, aprende a ficar humilde. É a saída. Se é apegado, aprende a ficar apegado. E esse processo, esse movimento, é que vai fazer com que nós nos melhoremos. É que vai fazer com que nós nos modifiquemos. Então, essa reflexão sobre doença e saúde é um convite a nós analisarmos os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos sentimentos, o nosso querer, o nosso falar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de meditar, se está correto. Porque se não está correto, é melhor que fique logo, porque se a gente não se modificar logo, a gente vai sofrer mais. E aconteceu mais um detalhe interessante para a gente entender o porquê de muitos problemas de saúde nos dias de hoje. Os espíritos dizem para a gente que logo após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945 para cá, uma leva muito grande de espíritos que ainda tinham a oportunidade, digamos assim, ou condições de se regenerarem, eles foram trazidos à Terra, ao mundo físico, para reencarnar. A espiritualidade, sob as ordens de Jesus, foram lá e fizeram assim, uma verdadeira limpeza nas regiões umbralinas e trouxeram muitos desses espíritos para reencarnar aqui, os que tinham condição de reencarnar. Então, a gente vê uma leva muito grande de espíritos em desequilíbrio, é porque muitos de nós ainda trazemos as lembranças das experiências dolorosas vivenciadas no umbral. Muitos de nós sofremos, digamos assim, hipnose no mundo espiritual. Muitos de nós nos deparamos com a nossa própria consciência de culpa no mundo espiritual, nas regiões umbralinas. E aí a gente ressurge no mundo físico, mas carregando conosco as impressões. É como se a gente carregasse um relógio aqui e a gente não está mais com o relógio, mas está com a sensação de estar com o relógio no braço. A gente tira o rosto, porque ainda assim tem a sensação de que o óculos está no rosto. Então, muitos de nós trazemos as impressões das experiências dolorosas no mundo espiritual, nas regiões inferiores, principalmente aqueles que foram hipnotizados. Como quem diz assim, a gente vê muito isso na mãe, a mãe dizendo para o filho, tu não presta, tu não vale nada, tu é isso, tu é aquilo, etc. e tal. Isso é hipnose. Agora, tu imagina uma criança que passa a vida inteira ouvindo esses adjetivos sobre ele, quando ele cresce, ele fica acreditando que ele não vale nada, que ele não presta aquilo outro. Tu é um inútil, tu não vai dar para prestar. Então, nas regiões inferiores do mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Muitos espíritos são especialistas em hipnotizar. E aí a gente reencarna com depressão. Reencarna crianças ainda com tendência à depressão. Adolescentes com tendência à depressão. Quantas pessoas têm transtorno de ansiedade exatamente em virtude desses resquícios energéticos que nós trazemos das regiões inferiores no mundo espiritual? Por isso que é importante que nós estejamos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas memórias, às nossas tendências instintivas, como dizem os próprios espíritos. Quer saber o que foi no passado? Eu vou fazer a regressão para eu saber o que eu fui no passado. Não precisa fazer regressão para saber o que a gente foi no passado. É só observar o que a gente faz de bem feito hoje. Tudo que a gente faz de bem feito hoje, a gente traz de outras vidas. Por isso é que é importante que a gente fique atento com relação às nossas tendências. E são essas nossas tendências, positivas ou negativas, que vai nos trazer a saúde ou a doença. Então, as nossas reflexões sobre doença e saúde é exatamente nos autoanalisarmos. Tomarmos consciência de que nós somos um espírito mortal, que cada um de nós temos o nosso fardo a carregar, que ninguém está aqui para mudar ninguém está aqui para salvar ninguém, fazer só o que pode, o que deve, quando pode, quando deve. Tomar consciência da nossa, digamos assim, da nossa caminhada evolutiva e adquirirmos, acima de tudo, o autoconhecimento. E daí o autoamor e o autoperdão. São 4 pontos que eu considero fundamental no processo terapêutico. Consciência, autoconhecimento, autoamor e autoperdão. A primeira pessoa que a gente deve amar é a gente.
primeira pessoa que a gente deve fazer caridade é para a gente. Daí a gente estende para os outros. A primeira pessoa que a gente deve amar é a gente. Daí a gente vai para os outros. A primeira pessoa que a gente deve perdoar é a gente. Daí a gente estende para os outros. Para isso tem que ter consciência. Para isso tem que ter autoconhecimento. Valeu, Alan. A gente Valeu, pessoal. agradece, Bernardo. Viu? As palavras, sua explanação bem esclarecedora, né, a respeito das nossas atitudes, né, daquilo que nós alimentamos. Acho que o seu vídeo travou um pouco, mas é bem importante a gente ter essa reflexão e essa consciência, né, de que nossos pensamentos são energias, nós, enquanto matéria, também somos energia e que vamos ser influenciados, né, por tudo isso, né, pelo meio, por aquilo que alimentamos, por aquilo que pensamos, né, e é importante a gente buscar realmente esse autoconhecimento, esse auto-perdão, né, e essa reforma íntima que Jesus tanto nos ensinou. E, bom, gente, então nós mais uma vez agradecemos ao Bernardo pela colaboração, né, pela bela explanação. Eu vos convido a fazermos a nossa prece para que a gente possa retornar às nossas atividades rotineiras, né, de forma harmônica. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Só querendo te agradecer, Pai, mais uma vez pela oportunidade, por todos os ensinamentos aqui trazidos, por todos esses esclarecimentos, que possamos colocar em prática e buscar vivenciar cada vez mais o Teu Evangelho, tendo a consciência que temos, Senhor, em Ti, o amparo necessário para seguirmos nossa jornada e superarmos as dificuldades que surgiram. Dê-nos uma noite tranquila, um restante de semana de paz. Auxilie a cada um de nós, aos nossos familiares, que possamos ter uma convivência tranquila. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado a você, Bernardo. Tivemos alguns contratempos, mas no final tudo deu certo, graças a Deus. Viu? Obrigado mais uma vez. Até a próxima, gente. Deu certo. Valeu. Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Obrigado, dona Irecê. Obrigado a todo mundo. Tá certo. Até logo.